Olá a todos, aqui é o Guilherme e eu vou começar aqui a explicação, né, do projeto 3 do Laboratório de Geração de Energia Elétrica, né, para o curso, né, de Engenharia Elétrica da Unifei, né, do campus de Itabira, né, disciplina EEL I-35. Né, então a gente está fazendo, né, uma uma disciplina remota, né? Então a gente está usando, né, de ferramentas computacionais. Então esse é o terceiro projeto, né? Implementação da SRF-PLL, tá? SRF-PLL, SRF, né, é de Synchronous Reference Frame, né, que é o referencial síncrono, né, às vezes referencial síncrono girante, que é a transformada de Q, né, que a gente viu na última aula. Então, né, os eixos D e Q, né, eles estão ali no espaço girando, né, dependendo do ângulo de orientação. E a PLL, né, é a Phased Locked Loop, ou seja, loop para fechar a fase, né, para atracar a fase, né. E é justamente isso que a gente quer, né? A nossa transformada, ela precisa de um ângulo, né, de uma fase, né, que a gente passa para a nossa transformada, e a gente quer garantir, né, que esse ângulo, né, seja seguido. A gente vai ver aqui com a PLL, por quê? Porque no projeto passado, então deixei aqui aberto, né, o editor, a gente, né, usava, né, como ângulo de orientação o ângulo, né, da tensão, do vetor espacial da tensão. Então, o vetor espacial da tensão de secundário tinha uma componente alfa e uma componente beta, né? Ele faz uma projeção ali, né, no eixo alfa e a gente calculava, né, o argumento, esse ângulo, né, desse número complexo, e usava esse ângulo, né, aqui para fazer as nossas transformadas de alfa beta para daqui, né? Então a gente ficava calculando, né? Só que o cálculo dessa função trigonométrica em sistemas reais ele não é muito bom, então a gente vai, né, utilizar um outro método que é justamente o algoritmo da PLL, que é o projeto 3, tá? Então aqui eu explico, eu falo, né, a questão do projeto 3, né, peço para fazer uma pequena comparação. A diferença é que agora a gente vai fazer no Plex, tá? Por que a gente vai fazer no Plex? Bom, porque o Fred, o professor Frederico, né, ele conseguiu com a Plex a licença de 1 ano para a Unifei utilizar, né, seja aluno ou seja professor. Então, com o Plex fica muito mais fácil de fazer simulações, né? E ele é muito parecido com o Simulink, né? Ele era, né, um add-on, né, do Simulink, né? Então aqui eu copiei aqui o e-mail, né, do que foi enviado por Fred com código, né, a, a página, né, e com as instruções, né, para ser feito, né, a instalação. Tá? Então sigam aqui e façam a instalação do Plex. Tá? Depois eu vou falar da implementação. Né? Esse vídeo agora é sobre as questões, né, teóricas, né, sobre a PLL. Tá? Mas enfim, esse vai ser o nosso projeto 3. Tá? E aí, aqui, né, um conjuntinho de slides que eu tenho, né, da época que eu dei conversores trifásicos, né, falando sobre a PLL. Tá? Então eu vou passar aqui com vocês agora. Bom, vamos lá, né? Para calcular, né, o ângulo, né, que a gente precisa, né, para fazer a transformação, né, de Q, né? Então a gente vai sair de ABC para alfa beta e de alfa beta para DQ, né? Eu preciso, né, do ângulo de referência. Eu posso calcular esse ângulo diretamente, né, por uma função trigonométrica, tá? Que foi o que a gente fez. Porém, né, isso não é muito bom em sistemas reais. Então a gente vai usar um algoritmo de PLL. Eu vou começar a falar, né, o que seria uma PLL básica, tá? Essa PLL básica, né, é porque a PLL não é só essa que a gente vai ver, né, ela é usada em outros tipos de sistemas, né? Então aqui é a ideia, né, do que seria a PLL e aqui é a que a gente vai fazer, né? Essa DDSRF PLL é uma PLL mais avançada, né?
e foge um pouco do escopo aqui da disciplina, que ela é muito curta, né? Então passar essa PLL ela é bem mais complexa, né? Ela baseia, né, nessa daqui, que é mais simples, mas não daria tempo, né, com poucas aulas, de fazer a implementação dessa daqui. Ela é muito mais complexa, então a gente vai ficar aqui só na SRF. Tá? A aula tem as duas, né, aqui o conjunto de slides, mas eu vou explicar só até a SRF PLL. Tá? Então, vamos lá, né, o nosso problema. Né, o nosso problema é o seguinte: a gente tem uma grandeza, né, em ABC e a gente vai representar ela, né, pelo vetor espacial. Né? O vetor espacial em referencial estacionário, né, seria a componente aqui alfa e beta. Né? E tem também a representação dele, né, no referencial síncrono, né, no SRF, que é representado aqui pelos eixos D e Q. Né? A diferença é que enquanto alfa, beta, né, ela tá, né, estacionário, né, nesse sistema, ele fica paradinho aqui, né, nesse eixo coordenado, né, DQ não, DQ pode estar em qualquer ponto desse plano, né, então aqui eu tenho um plano, né, os eixos alfa e beta, né, definem um plano, né, o DQ também define um plano, né, então pode estar em qualquer ponto desse plano, e não só, né, o eixo em si, né, pode estar em qualquer ponto do plano, né, em termos aqui, né, a gente vai fazer a representação, né, aqui por essa variável aqui epsilon, né, ou seja, esse epsilon aqui, né, pode assumir qualquer valor, né, de 0 a 2π, ou seja, o eixo D e Q pode ser, né, posicionado em qualquer ponto, né, do plano. Ele também tem uma velocidade, ou seja, né, eu tenho aqui, né, um ângulo, né, que varia, né? Ele tem a velocidade, né? Então tem integral aqui da velocidade e uma posição inicial, né, qualquer, né? O epsilon é aqui, né, um momento no tempo, tá? Desculpa, né? O epsilon é o ângulo entre d e alfa, né? O ângulo, né, do d do vetor espacial, né, em relação ao eixo alfa é o θ, que vai ser o ângulo de orientação, né? O epsilon é só para provar, né, que pode ser em qualquer ponto, né, do eixo. Não é o ângulo de orientação. Mas a gente viu, né, que o vetor espacial, né, no referencial arbitrário é o vetor espacial, né, comum, né, no referencial arbitrário, né, aqui é eixo dq, né, aqui é eixo alfa beta, né. Então é a questão o vetor no eixo alfa beta vezes e elevado, né, a menos j θ, né? Θ é o ângulo de orientação e a gente sabe, né, que esse ângulo, né, de orientação, no nosso caso, vai ser o ângulo, né, entre o vetor espacial e o eixo alfa, né, o eixo alfa, né? E no caso, né, esse vetor espacial vai ser a tensão da rede no nosso caso. Então a gente vai pegar uma tensão e vai fazer essa medida, tá? Então, é basicamente isso. Deixa eu desmanchar aqui a tela, né? Porque senão continua, né? Aqui na próxima página. Continua? Page down. Ó, tá continuando. Engraçado. Aí. Né? Bom, vou colocar aqui. Então vamos para o que é uma PLL. Né? PLL é Phased Lock Loop, né? Básica. PLL é o seguinte, eu tenho um sinal aqui, né, que eu tenho aqui um determinado ângulo, né, nesse sinal, que é a componente mais importante, né, tá, o ângulo da componente mais importante, mas está aqui um pouco distorcida, né, às vezes é difícil determinar esse ângulo. O que eu vou fazer, né, eu vou tentar aqui, né, pegar e tentar detectar, né, essa fase, né, passar aqui, né, por um filtro, né, do tipo passa baixa, né, depois a gente vai ver, esse aqui vai ser um controlador do tipo PI no nosso caso,
né? E aí esse filtro ele vai gerar um valor aqui, né, de tensão, né? Esse valor de tensão ele vai ser proporcional à frequência, né, da onda. E aí eu vou, né, para um oscilador, né, controlado por tensão, e aí esse oscilador, né, ele solta aqui uma senoide, né, cuja a frequência da senoide depende aqui do valor, né, de entrada, do V aqui de entrada. Então esse Vzinho aqui, né, ele controla a frequência. E o que acontece? À medida que essa frequência vai aumentando ou diminuindo, vai começando, né, a ficar, né, com um ângulo mais próximo ou menos próximo aqui dessa tensão de entrada. O que eu estou falando? Né? Então vamos tentar aqui. Né? Eu tenho aqui, né, o ângulo aqui, né, a tensão de entrada aqui meio ruim. Né? E aí, vamos tentar aqui em azul. Né? O que vai acontecer? Né? Esse oscilador aqui, né, vai fazer uma senoide, né, de acordo com a tensão aqui. Então vamos imaginar que ele fez uma senoide mais ou menos com esse ângulo aqui, né? A frequência está até mais ou menos certa, né? Mas o ângulo está errado. Lembra que ele tem que travar o ângulo. O que ele vai fazer? Ele vai, né, basicamente aumentando a frequência dessa onda um pouquinho. Tá? Então vai ter vários desenhos aqui. Até que essa onda vai começando a chegar perto e vai depois ficar em cima. A ideia é o que, né? Como vai passando o tempo, né? A partir do erro, né? Essa frequência aqui vai se alterando, né? De maneira que esse ponto aqui de início, né? Começa a coincidir com esse ponto aqui e aí ele vai se acertando depois na frequência para ficar em fase. Então, né? Basicamente eu tenho muitas das vezes uma ideia inicial, né? De qual que é a frequência, né? Dessa onda, né? Mas ela pode estar com algum tipo de distorção, mas eu tenho ideia, né, da componente que eu quero, né, calcular. E aí eu fico variando a frequência aqui da saída, né, em torno do ponto dessa frequência até atracar a fase. E depois que eu atracar a fase, eu mantenho, né, essa distância. A ideia é basicamente essa, né, grosso modo. Então, então é isso mesmo, né? Tem que apagar aqui, né, porque fica em cima aqui do documento. Mas o que acontece, né? Quando eu fizer isso, né? Eu vou conseguir atracar a fase. Então, o que cada uma dessas coisas tem que fazer, né? Detector de fase, filtro e oscilador, né? Detector de fase ele tem que gerar um sinal de erro que é proporcional à diferença angular entre o sinal de entrada V que eu quero e o V', tá? Então ele tem que gerar um sinal cujo erro é proporcional à diferença de fase. Tá? Depois, esse erro vai ter uma característica, né, de um sinal de alta frequência e um sinal de baixa frequência. Né? O sinal de baixa frequência vai ter esse erro, né? Em geral vai ser o erro da fase. Né? Então, você tem um erro ali de fase, que é o quê? Que é uma fase menos a outra. É um valor contínuo. Né? E você vai ter o que? Vai ter também valores de alta frequência que vão ser múltiplas, né, da frequência aqui do sinal de entrada e do sinal aqui de saída. Tá? Então você vai ter um sinal de alta frequência. Então o filtro é para tirar esses sinais de alta frequência porque a única coisa que interessa é o erro da fase. E aí esse erro da fase, né, vai gerar, né, um acréscimo, né, de frequência. Né? Esse erro da fase, né, quando passar aqui pelo filtro, né, vai gerar uma tensão que é proporcional ao erro de fase e essa tensão vai gerar um sinal AC, né, centralizado aqui numa frequência ômega, né, ou seja, ele vai dar um delta ômega aqui, né, em torno da frequência central e vai mudar a saída AC, né, de maneira com que ela fique mais próxima da frequência aqui da entrada, né, e a fase também vai se aproximando.
Ou seja, o controle é feito por frequência. Quando eu estou com a fase errada, né, se a fase está adiantada, né, se a fase está atrasada, eu vou aumentando a frequência. Se ela está adiantada, eu vou diminuindo a frequência até, né, chegar aqui no ponto que eu mostrei para vocês, né, o início aqui da onda das duas conhecidas. Tá? Então é isso que cada um faz. E o bloco, né? Então o que seria o detector de fase, o que seria o filtro, né? Loop filter, e o que seria o VCO, né? Então tá aqui, né, o diagrama de blocos. O detector de fase, né, é essa multiplicação, né, vezes um ganho aqui, né? Então isso aqui vai me dar o sinal de erro. O loop filter, né, que é o filtro passa baixa, ele é um controlador do tipo PI, né? E o VCO, né, ele tem aqui um ganho, né? Esse ganho, né, para converter basicamente, né, tensão aqui, né, em frequência, né, angular, né? Soma aqui a frequência central, né? E aí eu tenho que a frequência aqui do oscilador, né? A frequência do oscilador gera o quê? Integra, gera o ângulo, passo para uma função aqui, né, cossenoidal, né, uma função trigonométrica, e realimento aqui, né, no detector de fase. Né? Então esse VLF aqui, né, vai ser transformado aqui num sinal, né, delta ômega, né, que vai ser somado aqui com a frequência central, né? Dependendo desse delta ômega, né, se é positivo ou negativo, né, eu vou ajustando aqui a fase do sinal de saída, ok? Então, e o que vai fazer esse delta ômega é aqui, né, no caso, o meu controlador, né, PI, que é o loop filter. Então ele vai fazer esse ajuste, né, para o quê? Para zerar o erro. Então eu entro aqui com erro, né, o PI vai tentar zerar esse erro. Né, e aí tem que entrar aqui, né, com erro, né, proporcional à diferença de fase. Como que é feito isso, né? Então vamos aqui para a parte matemática. Né, o sinal de entrada, né, ele tem amplitude lá, né, do sinal, por exemplo, da rede, vezes seno de quê? Ômega t mais φ. O sinal de saída, né, vai ter uma característica do tipo cosseno de φ'. Né? Φ' é o ângulo que eu estou estimando. Né? Eu quero que a diferença entre θ, eu falei φ', mas é θ'. Né? Eu quero que θ menos θ' seja zero. Esse é o objetivo da PLL. Tá? Então, θ menos θ' tem que ser zero. E esse ângulo aqui é o ômega LT mais o φ', né, que vai ser o ângulo aqui dessa integração. Tá? Quando eu fizer a multiplicação aqui, né, passar por esse ganho, o sinal de erro, né, vai ser V, né, vezes o ganho ali, né, do detector de fase que eu posso dar, vezes seno, vezes o cosseno. Esse termo aqui vai ser juntado, né, em dois termos, né, vai ficar meio, né, de seno de ômega menos ômega', né, T, mais φ menos φ'. Né? Esse é o termo de baixa frequência. E tem um termo de alta frequência, que é a soma das duas frequências, ômega mais ômega', né, mais φ mais φ'. Né? Então, o que me interessa é o termo de baixa frequência. Né? Por que é o termo de baixa frequência? Porque é o termo que tem aqui, né, a diferença de fase que eu quero zerar. Tá? E aí, então, quando eu passar pelo loop filter, o que é o loop filter? O loop filter é um filtro passa baixa justamente para quê? Para eliminar essa componente aqui de alta frequência. Tá? Então eu vou eliminar essa componente de alta frequência com filtro. Então eu tenho que ajustar o controlador PI para que a resposta dele ignore esse termo aqui de alta frequência. Né? E a gente vai ver, né, como as frequências, né, vão estar bem ajustadinhas, né, vão estar muito próximas. Isso daqui vai ser, né, ômega menos ômega', vai ser próximo de zero, e isso daqui vai ser próximo de 2 ômega. Por quê? Porque a gente sabe a frequência da rede. A gente sabe que a rede opera em 60 Hz. Por isso que tem aqui, né, esse ômega C aqui, né, que é a frequência central. Né, que é a frequência aqui de 60 Hz, que a gente sabe, né, que a nossa rede opera a 60 Hz. Né? Se a gente estiver na Europa, 50, né, mas aqui no Brasil, 60. Tá?
Então, deixa eu desmanchar aqui, né? Porque o quadro fica em cima aqui dos slides, né? Mas é basicamente, né? Como vai ser em torno dessa frequência central, esse termo aqui vai ser muito pequeno e esse termo aqui vai ser próximo de 2 ômega, tá? E isso é o que vai, né? Vai ser combustível para a gente, né? Fazer as próximas considerações, né? Então, o termo de baixa frequência, né, vai ficar só isso, né, por causa do loop filter, né? Se o VCO estiver ajustadinho, né, o ômega e o ômega' vão ser próximos. É aquela questão da soma, né, da a soma ali em torno, né, da frequência central, né? Então, vai ser o nosso caso, né, de conversores que a gente sabe a frequência da rede. Então, o erro aqui, né, o valor médio aqui do erro, né, ele vai ser aqui proporcional, né, o que o meu controlador vai fazer, né, ele vai pegar aqui esse valor, né, DC, né, que vai ser o erro do controlador, tá? Fazendo a consideração, né, de que seno, né, vai ser, né, no caso aqui, né, como o ômega, né, tá bem ajustadinho, acaba que esse φ menos φ', na verdade, vai ser a diferença de θ menos θ', né? Lembra que θ é o ângulo inteiro, né? Então, θ é ômega t, né, mais φ, e θ' é ômega' t mais φ', né? Então, essa diferença aqui, né, pode ser aproximada pela diferença já, né, do ângulo das duas, né, senoides, cossenoides, enfim, e seno, né, disso daqui em termos, né, para pequenas variações, então análise aqui de pequenos sinais, né, próximo do ponto aqui, né, esse valor aqui, ele pode ser aproximado por isso. Então a gente está linearizando aqui nesse ponto, tá? Então o erro ele vai ser, né, proporcional à tensão da rede dividido por 2 vezes esse ganho aqui, tá, do detector de fase, né? Então, né, a saída, né, ali do VCO, né, ele vai ser o que? O ômega', né, é a frequência central, mais o delta ômega, né? Esse delta ômega, né, ele é o que? É justamente o ganho de conversão do VCO vezes, né, aquela tensão, né, que sai aqui, né, essa tensão que sai aqui. Como a análise é feita, né, para pequenos sinais, né, essa variação aqui, né, isso tudo aqui pode ser descrito por uma variação de pequenos sinais, né? Então, ômega', né, para pequenos sinais, somente como ganho de conversão, né, do VCO, mais, né, o ganho aqui, ou as pequenas variações dos sinais, né, do VLF. Né? Então, o VLF ele vai ter, né, pequenas alterações, né, em torno, né, de um valor médio, né, que a gente precisa. Vai ter aqui essas pequenas variações, né, justamente o que? Para mudar aqui o delta ômega, né, para fazer o acerto ali da fase. Mas ele já vai ter ali, né, um valor médio, né, caso, né, o ômega C, né, estiver bem ajustado, né, não vai ser nem dessa forma que eu desenhei, né, esse valor aqui, né, ele vai estar variando em torno do zero, né. É porque às vezes, né, a frequência da rede não é 60 Hz certinha, né, mas considerando que é, né, vai variar aqui em torno do zero, né. Então vai ter só isso daqui, né. E aí, né, o ângulo, né, ou o modelo aqui, né, para pequenos sinais do ângulo θ vai ser integral somente aqui, né, dessa frequência, né? Então vai ser integral de K vezes a tensão aqui do oscilador, a tensão de entrada do oscilador, que é, na verdade, a saída do controlador PI, né? Então, né, vai ser a saída aqui do controlador PI. Então, para pequenos sinais, o equivalente é ter, né, uma malha de controle desse tipo, né? De detector de fase, ele leva, né, ao erro, né, a θ' menos θ, a θ menos θ', né, que vai dar o erro, né?
controlador, que é o loop filter, né? E o oscilador aqui, né? Aqui não está representado a soma, né, da frequência central, né? Mas na estrutura vai ter, né? Porque aqui a gente está falando, né, de pequenos sinais, ou seja, a gente está falando, né, aqui que a frequência está certinha e eu estou somente aqui, né, ajustando aqui as pequenas diferenças entre θ' e θ, né? E aí, quando eu fechar essa malha, né, vamos supor, considerando isso aqui 1 e isso daqui 1, né, porque a priori, né, tudo que for ganho aqui nessa malha, né, pode ser incorporado aqui no Kp, né, e no Ki, tá? Lembrando que aqui o ganho integral, tá, do controlador Pi é Kp dividido por Ti, tá? Então aqui tá com esse tempo aqui integrativo, tá? Mas se a gente pegar, né, o Pi, né, função dele, né, é Kp mais Ki dividido por S, né? Ou, né, Kp vezes S mais Ki dividido por S. Né? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, né, vai dar Kp mais Kp dividido por TIS, né? Ou seja, né, isso daqui... Opa! Não, desculpa, gente. Ih, tá dando Ctrl Z, não. Deixa eu apagar, então. Perdão, né? Kp dividido por TIS, né? S está multiplicando aqui embaixo, né? Então, aí, gente, isso daqui, né, é o ganho integral Ki, tá? Pronto, apaga tudo. Então, essa função de transferência, né, fazendo tudo isso, ela é desse tipo aqui, ela é de segunda ordem, tá? Ela vai ser Kp, tá? Aqui vai ser Ki, aqui também vai ser Ki, né? Uma função de segunda ordem, né, ela é como, né? Ela tem, né, o numerador, né, o denominador, desculpa, S2 mais 2 ômega n, né, que se S mais ômega n ao quadrado, né? E aqui o denominador, né, não vai ser tão tradicional assim, né, porque vai ter o 2 ômega n, que se S mais, né, ômega n ao quadrado. Mas escolhendo, né, uma frequência natural e um fator de amortecimento, eu consigo, né, calcular o ganho, né, aqui, né, Ki, né, e o ganho Kp, né? O ganho Ki aqui, né, vai ser ômega n, a raiz quadrada, né, de ômega n ao quadrado, né? E o ganho Kp, né, Ti é o que? Ti é Kp dividido por Ti é igual a Ki, né? Então, Ti é Kp dividido por Ki, certo? Certo. Então, o que eu vou ter aqui, né? Passando esse 2 para cá, eu vou ter 2 zeta, né? Substituindo o Ti aqui, né? Vai ser igual a raiz de Kp vezes Kp dividido por Ki, né? Então, eu vou ficar com Kp ao quadrado dividido pela raiz quadrada de Ki. Então, Kp vai ser 2, né? 2 ômega n vezes a raiz quadrada de Ki. Né? A raiz quadrada de Ki é o ômega n, né? Então, aqui não é nem ômega n, né? Desculpa, aqui... eu poderia facilitar minha vida, né? Kp poderia facilitar minha vida, né? Ki é ômega n, né? Raiz quadrada de ômega n, e o Kp, né, vai ser 2 ômega n zeta, né? Oxi. Mais fácil, né? Comparando aqui, né? Isso com isso fica mais fácil. Então, né, a questão agora é acertar o ômega n e o zeta, tá? O ômega n, ele tem que ser baixo o suficiente, né? Para quê? Né, lembra, né? Eu vou apagar aqui a tela, né, mas ele tem que ser baixo o suficiente para o controlador, né, exercer aqui essa parte, né, de filtro.
Então ele precisa retirar esses termos aqui de alta frequência, né? Então ele tem que ser baixo o suficiente para conseguir filtrar, né, esses termos. Então o ômega n, né, de maneira geral, ele vai ser escolhido, né, ali como a frequência, né, do sistema, né, aquela frequência central, que é a frequência do sistema, dividido por raiz de 2, né, às vezes, né, aquela frequência central dividido por 2, né, a escolha está aqui nesse range, né, que seria, né, ali talvez 45 graus, entre 30 e 45, né, Hz, né, e o zeta, né, costuma, né, a escolha dele ser 1 dividido por raiz de 2, né, que é aquele 0,707, né, isso costuma estar nesse range. Então, escolhendo esse ômega n e esse ômega c, né, e esse zeta, né, a gente consegue fazer o controle, tá? Então, em termos de PLL básica, é isso. Agora, né, o que tem no nosso sistema, né? Bom, vamos voltar aqui, né, no nosso sistema. A gente quer o quê? A gente quer que o eixo D acompanhe o vetor espacial. Então a gente quer que o quê? Que esse deltinha aqui, né, seja zero. A gente quer o eixo D aqui em cima, né? Então a gente quer que isso seja zero. Ok? Então, a questão, né, do vetor espacial, né, ela é como, né? Ela é o módulo, né, dele vezes esse ângulo, né, de E elevado a deltinha, né, que a gente viu, né, que na verdade é o quê? Que na verdade ele é θ menos o epsilon, né? A diferença, né, entre o eixo D para o alfa, né, e do vetor espacial para o alfa, tá? Então é isso que a gente viu, né? De maneira, né, então que a componente Q, né, como é a componente de eixo imaginário, né, aquela exponencial E elevado a J, né, θ menos epsilon, né, a parte imaginária disso, né, é J seno, né, disso daqui, né. Então, a parte imaginária é a parte, né, em quadratura. É o módulo vezes esse seno, né. O que é o θ, né? O θ é o ângulo que a gente quer, né? A gente viu que a orientação é o ângulo, tem que ser feita, né, de acordo com o ângulo θ, que é o ângulo do vetor espacial para o eixo alfa, né? A gente calculou esse ângulo θ, né, usando o arco tangente, né, de V beta dividido por V alfa, né? Então, parte imaginária dividida pela parte real, né, arco tangente, encontra esse ângulo, né? Mas agora a gente quer usar a PLL. E então, né, a gente precisa estimar o ângulo da PLL, né, que vai fazer ali, né, no caso a nossa transformada, de maneira que, né, esse θ menos epsilon, né, dê zero, né? Então, eu vou ter isso daqui, né? Lembrando, né, que o epsilon, né, vai ser o ângulo inicial, né, estimado, e aqui é a frequência, né, que vai ser calculada. E aí eu vou ter o que? Eu vou ter aquela mesma expressão do início. Opa, tem como dar Ctrl Z? Não, não tem como dar Ctrl Z. Então, deixa eu apagar aqui. Aquela expressão do início, onde eu tenho o que? Seno de ômega menos ômega linha, t, θ menos θ linha. Considerando que a gente sabe a frequência, né, então isso aqui vai estar muito bem, né, estimado, eu vou ter, né, um módulo vezes seno, né, da diferença angular, que para pequenos sinais a gente aproximou, né, então da própria diferença angular, né? Esse seno aqui foi aproximado, né, da própria, né, diferença. Ou seja, em termos, né, de modelagem, né, FQ, né, já faz o papel do detector de fase. Né? Ele faz o papel do detector de fase, que é dar o que? A saída, né, que é proporcional à diferença de fase. Né? Então, só para não confundir, né, vamos voltar aqui, né,
ele faz justamente, né, esse papel aqui. Só que a diferença, né, aqui, o ganho, em vez de ser V, KPD dividido por 2, é o módulo do vetor espacial, que é o quê? Que é o módulo, né, da tensão. Né? É o módulo da tensão da rede. E aí aqui, né, quando a gente considerou, né, eu tinha θ menos θ', né, e aí eu saí considerando tudo 1, né, os ganhos todos uns. E aqui a diferença, né, é que eu vou ter esse ganho aqui de Ft, o módulo de Ft, o módulo, né, da tensão da rede. Mas, a priori, né, eu posso fazer essa mesma malha que eu fiz aqui. Né? Eu jogo o erro, passo para um PI e depois passo pelo meu oscilador. Então, como que vai ficar o meu sistema? Né? O meu sistema ele vai ficar da seguinte forma. Né? Eu vou passar de ABC para alfa beta para DQ. Então, aqui, né, tem a transformação em DQ. E aí, esse ângulo aqui estimado, eu vou realimentar, né, na minha transformada. Né? Eu vou realimentar aqui na minha transformada. Esse ângulo aqui, né, ele já é, quando eu fizer a transformada, a componente Q, ela já é o quê? Ela já é o próprio erro. Né? Ela é o erro, né, que eu quero zerar, ou seja, é o erro que meu controlador PI vai zerar, né, só que está multiplicado aqui, né, pelo módulo aqui, né, do vetor espacial, né, que é esse módulo aqui. Ou seja, a malha, né, vai ser igual a essa malha aqui, né, de pequenos sinais, que, né, usa esses ganhos aqui. A diferença é que eu tenho aqui multiplicado o valor, né, da tensão. Ou seja, aqui, né, o ganho Kp seria como se fosse Kp vezes, né, o módulo da tensão, né, e esse daqui que é o Ki também seria Ki vezes o módulo da tensão, né, nessa malha aqui. E portanto, né, para a minha PLL, para a minha SRF, né, PLL, eu vou ter que o Ki vai ser o que? Vai ser a raiz de ômega n dividido pelo módulo da tensão, e o meu Kp vai ser 2 ômega n, que se dividido pelo módulo da tensão. Né? Os valores aqui, né, esses cálculos estavam considerando, né, que o Kp e o Ki estavam sendo multiplicados por 1. Como eles estão sendo multiplicados pelo módulo da tensão, na hora de calcular os ganhos da PLL, eu vou dividir pelo módulo da tensão. Tá? Então, eu vou fazer essa divisão aqui. Tá? Então, anotem aqui, esses são os ganhos da PLL. Né? Então, fiz as minhas escolhas de ômega e xi, calculo os meus ganhos. Né? E o que eu vou usar? Eu vou usar a própria transformada aqui, né, de referencial que eu usei. Tá? O que não está representado aqui, né? Aqui é a questão do pequeno sinal. Tá? Lembra que para chegar nessa questão aqui do pequeno sinal, né, teve aqui, né, e isso é muito importante, aqui, ó, a soma, né, do valor médio. Então eu peguei a saída do PI, né, e somei aqui o valor da frequência central, que é o valor da rede, que é o que permite o quê? Permite a gente fazer essas considerações, né, de esse termo aqui está muito próximo, C0, né? Deixa eu até limpar aqui a tela. Né? Então esse termo aqui, né, ser muito próximo de 0, né, e esse termo aqui ser muito próximo de 2 ômega. Tá? E aí o meu filtro conseguir de maneira própria tirar, né, essa componente aqui de alta frequência, né, e manter somente, né, a componente de baixa frequência. Tá? Então não esqueça, né, de somar a frequência central. Né? Eu vou implementar, né, no próximo vídeo eu vou falar da implementação, e aí eu vou somar essa frequência central, muito importante. Tá? Mas a nossa PLL, então, né, ela vai ser dessa maneira. Tá? Ela vai ser dessa maneira aqui. Né? A diferença é que aqui, né, aqui está o pequeno sinal, né, eu vou, na saída aqui do PI antes, né, acrescentar um termo aqui de soma,
e vou somar aqui a frequência central, né, que no nosso caso é 2π60. Então isso aqui, né, esse ômega chapéu aqui, né, vai ser a frequência central mais um delta, né, do PI, que é o delta para fazer tudo isso aqui funcionar, né? Atracar, como a gente fala, tá? Então é isso, né? Essa, né, funciona, né, muito bem, né, em condições normais da rede, né, mas se tiver desequilíbrio, distorção, ela não é muito indicada, né? O controle é para zerar a componente de eixo quadratura, que é o que a gente quis, né? A gente quer a componente de eixo quadratura zerada, né? Justamente porque a gente quer orientar, né, pela tensão, né, e ter a separação de potências, né? Mas algumas oscilações atrapalham, né? E o controle vai sofrer com isso, né? Lembra? Nosso controle ele vai ser feito, né, usando componentes daqui. Então, toda vez, né, que a transformada daqui dá um pouquinho de erro, nosso controle, né, vai direto para o controle. A parte do controle é a segunda parte da disciplina, né, mas isso é um problema. Então a PLL, né, essa PLL aqui, né, foi muito usada, né, mas tem outras opções melhores, né. Aí aqui, né, tem a comparação, né, um sistema trifásico, né, equilibradinho, né. Então eu tenho aqui, né, a componente Q0, né, e a componente D, né, igual ao módulo, né, mas se eu tiver aqui desequilíbrio ou um harmônico, né, eu vou transferir diretamente aqui nessa oscilação aqui para a componente eixo D e para a componente eixo Q, né? E isso vai acontecer também com cálculo trigonométrico, por isso que não é feito, né? Além do que aquele cálculo trigonométrico ele é muito sensível, né, a ruído de medição. Então, se você tiver alguns ruídos de medição, né, vão ser transferidos diretamente aqui para o ângulo, né? E então, né, esse ângulo não vai ficar muito bom, né? Enquanto como a PLL, né, tem aqui, né, o PI, né, que faz essa função de passa abaixo, né, ele amortiza também um pouco, né, a questão da medição, né, um dos motivos pelo qual aquela conta trigonométrica não é usada em sistemas reais, tá? E isso interfere muito, muito mesmo, né, no desempenho do sistema de controle, tá? Então, dependendo do tipo de controle que você vai fazer, você não vai poder usar SRF-PLL, né, vai ter que usar uma mais moderna, né? Então, tem aqui a DDSRF-PLL, que é uma, né, melhoria, né? Mas, enfim, não vai ser o nosso caso. A gente não vai tratar aqui, né, de problemas de qualidade de energia, né? As nossas simulações vão ser feitas só para sistemas, né, ou para operação normal, né, onde o sistema está com um índice de desequilíbrio muito baixo, né, e portanto eu vou conseguir transferir, né, energia, né, da minha fonte geradora para o sistema, tá? Então a gente só vai usar a SRF-PLL, mas fica aqui, né, como um, não, como um a mais, né? Quem quiser dar uma olhada aqui na DDSRF-PLL, tá? Eu vou passar também para vocês, tá, pessoal, esse conjunto de slides que eu usei e o material, né, um capítulo do livro, né, eu baseei essa aula aqui, né, no capítulo de um livro, né, para vocês estudarem também, né, caso vocês queiram, tá? Vou fazer um segundo vídeo sobre a implementação, vou fazer no Plex, tá? E aí eu vou começar a simulação, né, de novo lá, né, do zero, colocando todos os componentes, né, e depois eu vou fazer a PLL, beleza? Então, até o próximo vídeo, né, do projeto 3. Até mais.